A paz de Cristo, irmãos. Povo abençoado. Tudo bem com vocês? Estou passando aqui para nós fazer mais um estudo da Palavra de Deus nesse dia. Para quem não me conhece, eu sou Aurelino Moraes. Você que não é inscrito no canal, já se inscreve aí. E ativa o sininho da notificação para quando sair mais vídeo, você seja os primeiros a ser notificado aí com os vídeos aí. Você que gosta aí do entendimento da Palavra de Deus, deixa o seu like aí já. E vamos seguir pro vídeo aí. Vamos fazer um estudo aqui sobre o fim dos séculos da Bíblia. Os teólogos falam, ensinam que o fim dos tempos era para o futuro, que vai chegar o fim dos tempos. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia diz? O nosso ensinamento aqui é sobre o que a Bíblia diz, né? Não tem negócio de acho ou diz, que é o que a Bíblia, o que está escrito na Bíblia. Vamos ver o que diz a palavra de Deus sobre o fim dos séculos, ou o fim dos tempos. Outra tradução fala o fim dos tempos. E nós vamos fazendo estudo aí sobre esse entendimento aí. Vamos embora pro vídeo? Vamos lá. Vamos ler aqui Mateus 20, 28, que diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quem estava falando esta passagem aqui era Jesus de Nazaré nos dias de sua carne. E se nós vamos entender o versículo aqui, se nós vamos ler com atenção, ele diz que eu estarei sempre com vocês até é um limite de tempo, o fim dos tempos. Jesus de Nazaré ainda está nos dias da sua carne no meio de nós, caminhando no meio de nós? Não, ele não está mais. Ele foi crucificado e ele não caminha mais nessa terra. E quando ele falou até o fim dos tempos, ele estava caminhando na terra ainda. Então Jesus de Nazaré nos dias de sua carne não caminha mais na terra. Ele hoje é espiritual. Ele é um Cristo ressuscitado. Então essa fala aqui é no fim dos tempos que eles, os judeus, estavam vivendo naqueles dias. Ah, irmão, mas será? Vamos se aprofundar no estudo aí para nós ver. Vamos seguir em frente aí. Hebreus 9, 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora é agora, no tempo presente. Ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante sacrifício de si mesmo. Então agora, não é agora nos dias de hoje que nós estamos vivendo. Agora ali era nos dias de Jesus, e o fim dos tempos era nos dias do seu sacrifício. Então se o fim dos tempos ainda vai ser no futuro, como eles falam, ainda Jesus vai ter que ser sacrificado de novo, outra vez, para que essa palavra se cumpra. Ou do contrário, então a Bíblia está errada. Você entende que isso aí já é passado, já foi consumado. O fim dos tempos era o fim dos tempos para aquele. Muitas traduções falam o fim do mundo, mas o mundo que ele fala é um mundo judaico, o mundo daquela era. Não era o mundo hoje global, não. Era o mundo daquela era. Então, os fins dos tempos ali era nos dias do sacrifício do Senhor. Ainda foi naqueles dias, nos dias que ele andava na sua carne. Então, e eles ficam colocando isso na cabeça dos evangélicos aí, dos cristãos, que os fins dos tempos, porque agora é o fim dos tempos, porque acontece isso, agora é o fim dos tempos, é o fim do mundo. O mundo não vai acabar, irmãos. E o fim dos tempos já é passado.
1 Coríntios 10, 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Paulo está escrevendo aqui aos coríntios. Então o nós aqui, ali a advertência para nós, não é para nós hoje não. Era para a igreja de Corinto, o povo de Corinto, naqueles dias, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então o fim dos tempos tinha chegado para o povo de Corinto. Não é no fim dos tempos hoje. Não é para nós, é há 2000 anos atrás praticamente. Então é a falta de entendimento de ler os versículos, colocar o tempo verbal, o tempo da escrita na ordem certa. Aí eles ficam apanhando na vida dos cristãos, que o fim dos tempos vai estar chegando, porque já chegou o fim dos tempos, e por causa dessas passagens. Só que isso aqui era para os tempos do povo lá, do povo de Coríntios ainda, que chegou o fim dos tempos para eles, não era o fim dos tempos para nós não. Então tem que entender o tempo da escrita, irmãos. E eles ficam colocando aí terror na vida dos cristãos, dizendo que o fim dos tempos está chegando, porque a pandemia, não sei o que. Isso aí sempre houve pandemia desde o começo do mundo. E isso nunca vai acabar. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo como testemunho, e a todas as nações, então virá o fim. E aí, irmão Aurelino, e agora como é que você me explica isso? Se o evangelho vai ser pregado a todo mundo, e todo mundo não ouviu o evangelho ainda. Mas o mundo que ele está falando aqui é o mundo de Israel, o mundo dos judeus, não é o mundo cosmos não, de todo o globo terrestre. Ele está falando, se referindo ao mundo habitado daquela época, 2000 anos atrás. Entendeu? Não é o mundo de hoje não. Aqui o tempo da escrita foi lá no tempo de Jesus ainda. Então o mundo que ele está se referindo não é o mesmo mundo de hoje. É o mundo deles lá, era o mundo de Israel, não era o mundo globo terrestre hoje. E o evangelho foi pregado a todo mundo. Ah, irmão, mas onde é que está escrito? Vamos ver? Vamos em frente aí. Colossenses 1, 23. Olha, presta bem atenção. Colossenses 1, 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Foi proclamado, foi pregado a todos debaixo do céu. Mas quando ele está falando aqui debaixo do céu, não é o céu de hoje aqui do mundo inteiro, é o céu daquela época, do mundo habitado daquela época. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, o evangelho já foi pregado a todo mundo debaixo do céu. E aí? E eles ficam falando ainda que tem que ir para pregar o evangelho a todo mundo, mas o evangelho já foi pregado, abençoado. Isso aí é falta de entendimento. Vamos, tem mais versículo ainda aí, não corre não, ainda tem mais, ó. Romanos 10, 18. Mas eu pergunto a eles, não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e a sua palavra e as suas palavras até os confins do mundo. Então o evangelho chegou aos confins do mundo, já foi pregado a todo mundo, sim. Mas irmãos, e os que nasceram hoje? Já o Espírito já nasce com o Espírito Santo, e a palavra de Deus já está, o Espírito Santo já está incluído sobre a vida dele, e a palavra de Deus já vai chegar, já chegou a ele de alguma forma. O entendimento do que é certo e errado está sobre todo aquele que nasce hoje sobre a nova aliança. Então eles são já dominados pelo Espírito Santo, já tem o Espírito Santo quando se nasce uma criança. 1 João 2,18. Filhinhos, esta é a última hora. Olha, no dia da escrita que João escreveu isso aqui,
ele já falou que já era a última hora. E eles estão falando, mas vai chegar a última hora, o fim dos tempos, o fim do mundo, não sei o quê. Isso já aconteceu nos tempos de João, já no dia que João escreveu isso aí, ó. Filhinhos, esta é no tempo presente, a última hora. Então não é para agora não, já era nos dias de João, já era a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, muitos falam que o anticristo ainda vai vir, ó. O anticristo já estava no mundo lá nos dias de João lá. Está vindo já agora. Já agora nos dias de João, ó, lá nos dias que ele escreveu o evangelho. Muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. E não é um anticristo, não, tem muitos anticristos. Já tinha nos dias de João. E eles ficam aí botando na mente dos evangélicos e dos cristãos que o anticristo vai vir e vai dominar o mundo. Já estava nos dias de João. Ele já tinha o anticristo. O anticristo é tudo aquele que se é contra Cristo. Então toda a vida vai ter aqueles que se opõem a Cristo. E nos nossos dias aí tem muitos aí no meio aí. Então aqui ó, filhinhos, esta é a última hora. Então já era a última hora. E eles ficam dizendo que é o fim dos tempos, é a última hora. É pura falta de entendimento. E aí eles dizem que é a gente que é errado ainda. Mas não lê, não sabe conjugar verbo e nem colocar o tempo da escrita. Aqui ficam jogando tudo para o futuro. E os teólogos e os ensinadores aí das igrejas, a qual fiz parte muitos anos, para o futuro, mas isso aí não cabe no futuro, você já era a última hora naqueles dias, como é que vai para o futuro? Aí que estão atropelando as escritas aí. Mateus 24:34. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Vai acontecer ainda? Se vai acontecer no futuro isso aqui, que nós lemos, todas essas coisas que nós lemos aqui, então Jesus, você está dizendo que Jesus foi um mentiroso, porque quem falou isso foi Jesus. Eu asseguro, ou eu garanto a vocês que não passará esta geração. A geração da Bíblia é de máximo 80 anos. Então já passou 2000 anos, então isso não tem como ser futuro, abençoados. Esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Então não passou a geração de Jesus sem que todas essas coisas que nós lemos aí aconteceu. Então era tudo para aqueles dias, abençoado. Ele chega dizendo que no futuro vai acabar o mundo, que os últimos dias, que é o fim dos tempos, não sei o que. Irmãos, entenda isso. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração, que é a geração da Bíblia de 80 anos, até que todas essas coisas aconteçam. E tudo isso já aconteceu, abençoado. Já passou quase 2000 anos e os abençoados aí com a mente cauterizada e os que sabem não revelam, não ensinam, não fazem esse ensinamento para a igreja de hoje em dia, que na verdade a igreja somos nós hoje, não é o tempo lá onde que muitos vão lá buscar Deus lá, dizendo que Deus está lá, e Deus não está dentro de nós, e Deus ele vive em nós. Então é muita falta de entendimento. Muitas vezes aplicaram isso na minha vida e eu ficava me batendo, mas comecei a estudar a Bíblia e vi que isso não fecha. Não tem como, é muita falta de entendimento para a pessoa não entender isso. Tinha mente cauterizada, a mente de Moisés, que só conseguia ver as coisas da lei, mas não conseguia ver essa escrita aí, ler, conjugar verbo, botar tudo no seu tempo. Mas Deus nos abençoou e abriu o entendimento. E você fique aí com esse ensinamento. Estude a Bíblia direitinho. Preste atenção no tempo da escrita, o tempo que está falando e a quem está falando. Para que você tenha um entendimento abençoado da palavra de Deus, para que ninguém venha te enganar. Eu fui enganado quase 25 anos de vida evangélica. Com a mente cauterizada, não entendia com a Bíblia embaixo do braço, como muitos andam hoje aí e não entendem a palavra de Deus. Tem a Bíblia embaixo do braço e não entende o que está escrito nela. Então está aí esse entendimento sobre aí os fins dos séculos, que os fins dos séculos já passou.
Fique todo com Deus aí, se inscreva no canal. E tenha um dia abençoado aí, que Deus abençoe a vida de vocês. E que esse entendimento seja para você ter um entendimento, uma vida abençoada, livre do engano e abençoado em Cristo Jesus, o ressuscitado. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.